Rádio Life FM 8h33. Estamos de volta, então agora terceiro bloco do nosso programa Mesa com o Pai. Você sabe que no terceiro bloco nós também temos live pelo Facebook. Pode ir lá para nossa página Karen a Mesa com o Pai. E vamos para a nossa reflexão de hoje. Bom, quero só mostrar, né, que eu não sei, eu não fiz isso ainda. Olha, gente, meu uniforme. A Cleide tá de uma cobiça no meu uniforme. A Cleide tá numa cobiça do meu uniforme, mas virão cores novas. Já tô pensando em alguma estratégia pra gente fazer um sorteio aqui de uma camiseta Mesa com o Pai. Porque nós vamos pensar em alguma coisa bem legal, assim. Tem que fazer um negócio bacana pra gente sortear uma camiseta, né? Cleide, não tá aparecendo pra mim a live. Não consigo abrir a live pra eu ver se tem comentários, né? Ainda não, claro, né? Mas daqui a pouco todo mundo tá eu quero, que nem nas lives do Chá das 5, né? Cheio de eu quero. Bom, eu não consegui abrir. Vê se você manda o link aí pra eu... Ah, agora apareceu. Veio. Aê, muito bem. Estamos aqui então. Pra eu acompanhar, né, gente? Semana passada meu celular não mostrava nada pra mim, coisa mais chata, não conseguia saber quem tava comigo. Bom, então, vamos que eu fiquei ontem, né, no texto da leitura bíblica, teve aquele momento que Jacó se encontra com Esaú e os irmãos se abraçam. E eu comecei a lembrar de alguns abraços da Bíblia, né? Comecei a pensar em alguns abraços bíblicos. E o Senhor foi trazendo vários abraços lindos aqui pra gente comentar um pouquinho sobre eles. Mas antes eu quero falar com vocês das descobertas científicas a respeito do abraço, né? Porque a gente faz tanta coisa na vida, né? Nasce, cresce, trabalha, descansa, planta, colhe, arranca, chora, ri, ama, fica feliz, fica triste, faz tanta coisa a vida inteira. Mas a gente tem que ter tempo também para abraçar. Tem gente que corre de abraço, corre, foge, não pode nem ver um abraçador que tá fugindo do abraçador, né? Que tem gente que, vamos falar a verdade, gosta de abraçar. Eu conheço umas pessoinhas assim, né? Falo que eu fiz essa escola lá em Avaré, a minha pastora lá, pastor Yara, o culto vai acabando e às vezes é o pastor Vicente que tá pregando, aí quando ela vê que ele já tá no finzinho, ela já vai lá pra porta e fica esperando a turma querer sair, que ela abraça todo mundo que está no culto, se despedindo ali na porta. Mas se é ela que tá pregando, ela já vê as pessoas às vezes levantando de fininho. Ela fala assim, não vai embora não, que eu vou te dar um abraço aí. Espera aí que eu vou aí te dar um abraço. Então tem essa escola, né, da minha pastora abraçadeira. E é engraçado que esse bichinho vai picando um monte de gente. Hoje em dia, quando a gente olha lá na porta da igreja, tem ela abraçando e tem uma turma que vai se posicionando ali depois para dar abraço também. Então tem gente que gosta tanto dessa experiência, né, de abraçar, que faz isso. E aí eu achei uma graça. Algumas semanas atrás, eu estava chegando ali em Lucélia, no culto, lá na igreja Ágape, em Lucélia, e tô ali passando pela porta, tem sempre os irmãos cumprimentando, recepcionando as pessoas, né? E aí a irmã Ivanete tava ali abraçando alguém. Ela tava abraçando, eu passei de lado,
cumprimentei a pessoa que estava aqui à minha esquerda. E ela já falou assim: espera, que ninguém passa por essa porta sem me dar um abraço. Achei muito engraçado. E o abraço da irmã Ivanete é aqueles abraços de urso, viu? É abraço apertado mesmo. Igual da tia Vanilda, da Cleide, né? Tia Vanilda também abraça, que é abraço de urso. Então a gente sabe que tem pessoas que têm facilidade para isso, né? Para se dispor, para abraçar. E tem pessoas que têm uma resistência, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme com isso. Não sabe receber o carinho que vem num abraço. E, consequentemente, não sabe oferecer, né? E é muito engraçado, a Bíblia, né, em Eclesiastes 3, vai falar que há tempo para todas as coisas, fala que é tempo de plantar, de colher, de arrancar, tempo de tantas coisas, e fala assim: e tem tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, né? Não é que é tempo de você se isolar, não, é que é tempo de que às vezes você tá longe e não consegue abraçar, né? Você não tá ali presente. Então, tem tempo de abraçar, olha só. Na sabedoria divina, a palavra de Deus nos diz que existe tempo de abraçar, né? E eu fico maravilhada de ver, né, que a palavra, ela traz coisas, às vezes, em linhas de forma tão delicada, tão sutil, mas que ali tem verdades muito intensas, né? Tem um versículo que nos diz que por debaixo de nós estão os braços eternos, né? Então estamos no abraço do Senhor. Estamos no colo, estamos seguros ali no Senhor. E essa é a sensação mesmo de um abraço, né? É de estar em segurança, de estar bem, né? E às vezes a gente tá passando aquele dia complicado, aquele dia comprido, né? E um abraço resolve bastante coisa. Quem gosta de abraçar também é abraçadeiro, que eu conheço, é o Leandro, é outro que gosta de abraçar. E aí eu fui dar uma olhadinha, né, nas comprovações científicas e peguei alguns dados que eu achei muitíssimo interessante de um estudo que foi feito em Viena, na Áustria, em 2013. Esse estudo comprova que o abraço faz bem para a saúde física e mental. E entre várias coisas ali que o pesquisador elencou, né, ele fala assim, ó, que o abraço reduz o estresse, reduz o medo, a ansiedade e a pressão arterial. Olha, eu achei incrível, né? Quer dizer, uma resposta orgânica, uma resposta física orgânica ao abraço. Reduz a pressão arterial. A gente sabe que o abraço reforça os laços, mas também aumenta a autoestima. É o que a pesquisa concluiu, que abraçar aumenta a autoestima. Diz que quem dá abraços frequentes também melhora o sistema imunológico. Gente, muito legal isso. Você, por ser um abraçador, uma abraçadeira nato aí, né? Reforça o seu sistema imunológico. É mais difícil você ficar doente. O seu organismo está reagindo melhor ali a corpos estranhos que vão entrando no seu organismo, na corrente sanguínea. Eu achei isso fantástico. E eles, viu, como pesquisa científica, eles têm lá, é lógico que eu não vou ficar aqui no rádio, né, passando os dados científicos, eu só peguei os itens que eles elencaram ali na pesquisa deles. E aí fala que
essa questão do sistema imunológico melhora pelo seguinte, porque aumenta a hemoglobina. E a hemoglobina ajuda a oxigenação do sangue. Então, olha só, além de aumentar a sensação de felicidade por causa da liberação da ocitocina, né? Então libera ocitocina, que é um hormônio chamado de hormônio do amor, e também libera endorfina, libera dopamina. Sabe que a gente sempre vê assim, né? Porque, vamos falar a verdade, o gordo, ele lê um monte de coisa pra emagrecer, ele só não faz nada daquilo. Vamos ser sinceros, sou gorda, eu sei, né, gente? Eu sou aquela gorda que tenta emagrecer, mas tem desleixo, falta de disciplina, porque quem quer consegue, né? Então, eu sou assim, essas que têm preguiça. E a gente lê um monte de coisa. E aí sabe o que fala? Que dopamina, que essa endorfina, tudo libera na corrida. Aí eu, lógico, como sou desse tamanho, já pensei, olha, acho que se eu abraçar, cansa menos e libera a mesma coisa do que se eu correr. Né? Não, eu tô brincando, tem que correr também. Eu ainda não, né? Mas tem que correr também. E aí fala que libera todas essas substâncias no nosso organismo, que traz essa sensação de bem-estar, de tranquilidade, né, de satisfação, essas sensações de felicidade. E aí foi muito bacana que ele falou que também melhora a memória. Olha só, melhora a memória, reduz a dor, né? E transmite, claro, a gente sabe, empatia, aceitação, compreensão, né? Pessoa que abraça não pode estar julgando o outro, senão é falsidade, né? E aí na pesquisa ele encerra dando um lembrete muito importante. Todos esses efeitos positivos, eles só acontecem se você estiver abraçando pessoas pelas quais você tem algum apreço, né? Não necessariamente alguém que você conheça. Não diz que você precisa conhecer a pessoa para receber os efeitos positivos. Por exemplo, você foi fazer uma visita hospitalar, vamos dizer, né? Você não conhece a pessoa ali no hospital, mas você deu um abraço nela. Isso vai te fazer bem pela questão da empatia, pela questão do cuidar do próximo, né? Então não precisa ser gente que você conhece, que você se relacione. Mas o alerta dele é: não pode ser abraços em situações que você se sinta inseguro, em situações que você sinta uma situação desconfortável, porque senão o seu organismo vai liberar cortisol, que é considerado o hormônio do estresse, e aí vai fazer efeito tudo contrário. Mas se você estiver abraçando as pessoas pelas quais você tem empatia, compaixão, apreço, ou que você realmente já conhece, já se relaciona, vai fazer muitíssimo bem. Então, sair dando abraço de urso. É que, né, tem fio, microfone, tudo, porque ia dar um abraço na Cleide ali. Mas você aí que tá na sua casa, tá no serviço, dá um abraço em alguém aí. Tá pertinho de alguém, dá um abraço, né? Aquelas que dá aquelas recomendações, depois pensa. Mas não, pode abraçar, não tem problema. Bom, então, esse estudo muito interessante, falando tudo isso, olha que ponto, né? A ciência começar a estudar quais são os efeitos de um relacionamento humano. Ou seja, o ser humano de fato não foi criado para viver sozinho. O Senhor acertou quando Ele disse que a gente tem, né, que estar perto, estar junto, estar próximo. Principalmente quando Ele fala para o homem que precisa, né, ter a sua esposa. Enfim, o Senhor não faz nada errado mesmo. Então Ele já sabia que esse negócio de viver em comunidade, em sociedade, precisa do carinho, do apoio, do afeto, do respeito que um abraço gera, né? E aí, como eu disse no começo, eu comecei a pensar a respeito desse tema porque eu fiquei impressionada com a questão do abraço de Jacó e Esaú, que nós lemos na leitura, né, bíblica.
em Gênesis 33. Na verdade, eu falo na leitura de ontem, porque eu li ontem para gravar, né? Mas é o vídeo de hoje, então é na leitura de hoje, né? Mas eu fiquei pensando, quando o Jacó vai embora da casa dos pais dele, ele vai embora numa situação complicada, né? Porque Jacó nasceu irmão gêmeo com Esaú, só que Esaú saiu primeiro do ventre. Então a bênção da primogenitura era pertencente a Esaú. Quando o pai deles, quando Isaac está já velho, ele fala para o filho dele, Esaú: filho, vai, faz caça, né, um animal, prepara um guisado para mim e traz, que a hora que eu comer esse guisado eu vou te abençoar. E a esposa de Isaac, Rebeca, tá ali, escuta isso, e a Bíblia deixa claro que Rebeca tinha uma preferência por Jacó, né? E aí ela fala: filho, vai, pega ali no rebanho 2 cabritos, eu vou fazer um guisado e você leva pro teu pai que ele vai te abençoar, porque ele pediu isso para Esaú. E ainda Jacó falou: mãe, ele vai saber que não sou eu, a gente é diferente, né? Aí Rebeca organizou todo o plano de um jeito que Isaac realmente liberou a bênção da primogenitura sobre Jacó e não sobre Esaú. E a Bíblia fala que Esaú chorou amargamente. Ele levantou a sua voz, chorou amargamente. Ele ficou muito revoltado quando ele chegou, né, com a comida que ele preparou para o pai dele. Ele foi, ele caçou, ele preparou. E quando ele chegou, o pai dele falou: mas eu já comi. Quem é que veio aqui? Eu já abençoei alguém. E aí ele ficou muito irado e ele falou: foi o meu irmão que roubou a minha bênção. Mas dias virão em que estaremos de luto pelo meu pai. E aí então eu vou matar o meu irmão. Então, o Esaú, no coração dele, tinha um desejo de matar Jacó. Ele planejava uma vingança depois que o pai dele morresse. Ele não queria fazer isso enquanto o pai estivesse vivo, mas ele queria matar o irmão dele. A mãe, né, Rebeca, escutando isso, falou assim para o Jacó: olha, vamos fazer o seguinte, o seu irmão está propondo te matar depois que seu pai morrer. Então é melhor você ir embora daqui. Mas olha só como Rebeca pensou até nos detalhes, né? Ela não queria que o filho fosse embora de qualquer forma, fugido, sem ser abençoado. Então o que ela falou? Ela falou: ó, o seu irmão se casou com as mulheres aqui dessa terra e elas são amargura para nós. As minhas noras me dão muito desgosto. E aí foi e falou pro marido dela, falou pro Isaac: Isaac, ó, essas noras que a gente tem aqui, que o Esaú se casou, Deus me livre, eu não aguento essas meninas não. Vamos mandar o Jacó lá pra casa do meu irmão, que daí ele casa com gente lá da minha parentela, porque não consigo mais pensar que eu vou ter mais noras desse tipo. E aí Isaac concorda e ainda abençoa a ida do filho dele lá para a cidade da família de Rebeca, né, para o irmão dela, para Labão. E aí Jacó chega lá, passa 20 anos lá e Deus manda ele voltar. E quando ele volta morrendo de medo, porque ele sabia que o irmão dele tinha um desejo de vingança. A última memória que ele tinha, né, da convivência dele com o irmão dele, é que ele traiu a confiança, né? E o irmão dele planejou matá-lo. Então, ele veio pelo caminho pensando de tudo, né? Eu vou mandando presentes, e foi separando o rebanho para mandar presentes, para aplacar a ira, né? Para amansar o coração do Esaú, para quando eles se encontrassem. E
separou a família em vários grupos, porque se o irmão dele matasse todo mundo, pelo menos não morriam todos os filhos. Enfim, que para aterrorizar mais, a palavra diz assim que Esaú vinha vindo com 400 homens. Vinha vindo ao encontro do irmão dele com 400 homens. Então Jacó pensou, não vai sobrar nada, né? Não vai sobrar rebanho, não vai sobrar esposa, filho, nada. E aí, no capítulo 33 de Gênesis, no versículo 41, eu vou ter que tirar óculos. Ai, gente, chegou aquela minha idade que eu não funciono mais o tempo todo de óculos. Eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí, fala assim, no capítulo 33 de Gênesis, tá? Não é 41, é 4. É que eu coloquei um tracinho do lado para separar o que estava escrito e parecia o número 1. Capítulo 33, versículo 4, fala assim: então Esaú correu-lhe ao encontro e a abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Não teve palavras. Não teve palavras. Esses dois irmãos, em que um tinha planejado matar o outro, em que o outro tinha traído seu irmão, a confiança do seu irmão, quando eles se viram, eles se abraçaram e choraram, né? Então, eu olhei para esse abraço como um abraço de perdão, um abraço de cura emocional, um abraço que cura as feridas da alma, né? 20 anos, passaram-se 20 anos e eles se reencontraram. E ainda Esaú olha e fala: quem que é todo esse povo? Ele não conhecia a cunhada, não conhecia sobrinhos, não conhecia ninguém. E aí Jacó apresenta tudo. E ele fala assim: e o que é tudo aquilo lá que foi chegando para mim, aquele monte de rebanho, aquelas coisas? Ele fala: é um presente que eu preparei para você. E é tão interessante que ele fala: não, eu não preciso, eu tenho tanta coisa, eu tô bem, fica para você. E sabe, Jacó fala assim, ó, no versículo 8, Esaú fala assim: de que serve todo esse bando que eu estou encontrando, né, pelo caminho? Ele fala: é para achar graça aos teus olhos. E Esaú responde: eu tenho bastante, meu irmão, fica para você aquilo que você tem. E aí Jacó fala: não, se agora eu achei graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porque tenho visto teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Olha o poder de um abraço de cura, o poder de um abraço de perdão. Jacó fala que olhou para o irmão dele como se olhasse para Deus, como se tivesse visto Deus. Como o abraço é capaz de transformar a nossa maneira de ver as coisas. Como um abraço muda a nossa visão do outro, do próximo, da necessidade do outro. Às vezes é tão fácil a gente julgar uma pessoa, né? Eu sempre lembro do trabalho que a Cleide e todo o pessoal, né, da UNP faz. É tão fácil chegar lá e julgar, né? E às vezes você abraça e mudou a visão que você tinha daquela pessoa. Mudou completamente, seus olhos se abriram. Então, quando a gente vê esse abraço aqui de Esaú e de Jacó, um abraço de cura que liberta das prisões, da prisão da mágoa, da ira, do rancor, um abraço libertador, né? E Jacó fala: não, eu vi o teu rosto como se eu tivesse visto o rosto de Deus. Então, o abraço ele é capaz de mudar a visão que nós temos do outro e das situações que nos cercam. E aí, um outro abraço muito lindo também é do filho de Jacó,
né, dos filhos de Jacó. É o abraço de José, lá no Egito, na condição de governador, quando ele vai e se dá a conhecer aos seus irmãos e abraça os seus irmãos, né? Então, a gente olha em Gênesis 45, também tem esse abraço que cura, esse abraço que fala: eu reconheço, eu errei, me perdoa, né? Então Jacó, ele tem os seus 12 filhos, tem filhas também, né? Mas a palavra fala dos 12 homens que geram as 12 tribos. O filho caçula é Benjamim, irmão de José. Os dois são filhos de Raquel, que era a esposa que ele amava. E aí ele vem, esses irmãos vendem José como escravo para o Egito e falam para o pai: ele morreu. Ele foi atacado por um animal feroz e ele morreu. E aí esses irmãos levam a vida, segue o rumo, segue o barco, como se tivesse aquele irmão morrido. E na verdade, na consciência, tá ali, sabendo que ele foi vendido como escravo, sem saber o que ia acontecer com ele. Quer dizer, eles considerados de uma descendência nobre, que Deus falou que eles iam ser uma descendência nobre, como príncipes naquela terra, vender o irmão como um escravo, né? E aí acontece toda aquela trajetória de José. Nós falamos esses dias sobre isso, né? Que ele foi vendido, ele trabalhou na casa de Potifar, ele foi preso, ele trabalhou na prisão, ele foi chamado para interpretar um sonho de Faraó, e por causa dessa interpretação ele recebeu o cargo de ser governador do Egito. E foi porque ele estava lá, naquela condição, que ele pôde abençoar a família dele quando veio uma fome gravíssima sobre toda a terra e só existiam provisões no Egito, né? E ele se revela aos irmãos dele que tinha ido lá comprar comida. Os irmãos não reconheceram ele, mas ele reconheceu os irmãos. E aí, quando ele se revela para os irmãos dele, a palavra nos fala em Gênesis 45, né, que eles se abraçaram. Ó, Gênesis 45, no versículo 4, disse José a seus irmãos: peço-vos, achegai-vos a mim. E se achegaram. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante da vossa face. E aí, ele reconhecendo, né, que ele estava lá por um propósito de Deus, no versículo 14 fala assim, ó: lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também, abraçado ao seu pescoço. Então, esses abraços bíblicos me fazem pensar em tantas coisas. Olha como esse abraço aqui fala: vem e perdoa, né? Todos os anos de amargura, porque José põe o nome de um dos seus filhos como nome que significa que ele sofreu, né? Mas que ele esqueceu do seu sofrimento. Então esse abraço vem e fala isso. E esse abraço aqui com Benjamim é um abraço de saudade, porque eles eram irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, né? E aí depois ele fala: vai, busca o nosso pai, vem morar aqui perto de mim. E aí tem esse abraço de pai e filho, né? Quando Jacó, já velho, encontra José adulto, numa postura, num status, né, de governante. Então em Gênesis 46, 29, eles se abraçam ali, um abraço de consolo, né? Esse homem chorou a morte desse filho e agora Deus vem e permite um abraço que consola as dores, consola o luto, porque esse filho tá lá, tá vivo, né? E
E tem tantos abraços maravilhosos. E eu já tô preocupada porque passou das 9. Mas eu ainda queria falar dos outros abraços. Então, tem programa depois de mim aqui, ao vivo? Não? Então eu vou seguir mais um pouco. Aí, gente, olha só. Quando a gente olha ali em Isaías 38, versículo 17, a palavra fala algo tão forte, ó. Isaías, você vai passar Salmos, daí vai começar os profetas. Isaías, no capítulo 38, no versículo 17, fala assim: inclina. Isaías 38, 17. Eu olhei e falei, ué. Não, espera que eu escrevi o versículo. Ele fala: abraça-me para que me traga paz à minha alma e livre-me dos meus pecados. Um abraço que traz sobre a pessoa a oportunidade de ter cura espiritual, de rever quem ele realmente é, reconhecer pecados, ser perdoado. Então, a gente olha, né, para essas possibilidades que o Senhor dá de transformação, de nós de dentro para fora. Então, você olha e fala: Pai, se eu não estivesse no teu abraço, se eu não estivesse no teu colo, se eu não tivesse sido sustentado, né, por tudo isso do Senhor sobre mim, o que é que eu teria feito? Então, às vezes, esses abraços, eles convertem o caminho. Então, esse abraço que te faz entender onde você estava, onde você caiu no seu pecado, e ele vem, te levanta e te leva para uma nova realidade, para uma novidade de vida, né? Isso faz com que a gente realmente pense no quanto o amor do Senhor, ele é insondável. A gente não consegue medir, né? A gente não tem condições de medir o amor de Deus. E aí, ó, fala assim, achei: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, olha só, tão amorosamente abraçaste a minha alma, e por causa desse abraço não caiu na cova da corrupção, né, da perdição, não errou os seus caminhos. Então, tem abraços de Deus que promovem a nossa conversão, que nos faz caminhar no sentido certo, que nos faz ir na direção correta, né? E realmente, que a irmã Cláudia colocando na live, que todos os dias recebemos esse abraço de vida e de oportunidade de Jesus. E realmente o Senhor precisa vir abraçar esse mundo, né? Trazendo paz e perdão. E aí a gente vai mais um pouquinho no texto bíblico e encontra um momento em que um abraço restaura a vida. Sabe quando? Lá em Atos, depois que a gente passa os evangelhos, Atos, no capítulo 20, no versículo 10, Paulo está fazendo uma pregação e tem muita gente ouvindo a pregação dele. Só que ele já estava pregando por longas horas, já estava aquele culto comprido, sabe? E aí fala assim, ó,
Paulo, porém, vou ler o 9 para vocês entenderem. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Subindo, partindo pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo aquele jovem, e ficaram não pouco consolados. Então, olha, gente, que coisa mais linda. Esse abraço aqui de Paulo restituiu a vida, porque as pessoas consideraram que o moço tinha caído e estava morto. Mas Paulo o abraçou e disse: ele tem vida, a vida está nele. Então, às vezes, tem alguns abraços que ressuscitam os sonhos, ressuscitam as esperanças, ressuscitam a nossa fé, o nosso ânimo, né? Fala, a vida tá nele, mas tá faltando alguma coisa. Olha só, entrou na live a nossa abraçadeira que eu falei aqui, a irmã Ivanete tá assistindo aqui, já falei de você, viu, irmã? E aí, a gente olha em Mateus, nós estamos em Atos, vamos voltar um pouquinho, nós vamos para Mateus, no capítulo 28, no versículo 9, fala que quando Jesus ressuscitou, as mulheres que tinham ido preparar o corpo dele lá no sepulcro, viram Jesus, né? E o versículo 9 fala assim: indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Gente, esse abraço aqui é o abraço que devolve a esperança, né? Porque quando Jesus morreu tudo que eles acreditavam, morreu a fé, morreu a expectativa da vinda do reino de Deus, morreu os planos, os sonhos da ressurreição, de viver uma vida no céu, de contemplar o Senhor, tudo aquilo que Jesus tinha falado que ia acontecer, morreu junto. Então aquelas pessoas estavam inconsoláveis. Quando elas abraçam aqui os pés de Jesus, é um abraço que reaviva todas essas questões que estavam mortas. Então Jesus ressuscita e vai ressuscitar nos seus discípulos a fé e a esperança, né? E eu deixei aqui por último um versículo de abraço que é o de Lucas 15. Lucas 15 é o filho pródigo, também é aqui nos evangelhos. Nós estamos no último capítulo de Mateus, você vai passar o livro de Marcos e já vai encontrar Lucas. E o capítulo 15, a gente tem lá a parábola do filho pródigo. Então esse filho fala para o pai dele: quero ir embora, cansei, dá o meu dinheiro aí, que eu quero ir embora. E ele vai. E ele gasta tudo de qualquer jeito, né? Dá tudo errado. Ele começa a passar fome, passar necessidade, humilhação, passar vergonha. E aí ele reconhece diante de Deus e fala: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus e eu não mereço mais nada, mas eu vou voltar lá para casa do meu pai e vou pedir para o meu pai permitir que eu trabalhe como um dos seus escravos, como um dos seus servos, né? Eu vou pedir para trabalhar para ele, porque eu não mereço mais a condição de filho. E aí esse moço volta e fala que o pai, vendo ele de longe, olha só, vamos lá, versículo 20 de Lucas 15. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai
e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha que abraço de restituição. Eu restituo aquilo que estava perdido. Eu restituo aquilo que não existia mais. É um abraço que restitui a condição daquela pessoa, porque ele não voltou, ele na cabeça dele tinha voltado para ser servo, mas o pai devolve a ele a condição de filho, coloca ele de volta na condição de filho, né? E com certeza essa parábola, como Jesus falava as verdades do reino através de parábolas, né, de ilustrações, com certeza essa parábola ilustra isso. Quando a gente reconhece que pecamos, que estamos fazendo coisas erradas, que a gente reconhece que tem andado pelo caminho errado, né, distribuindo de maneira inconsequente as bênçãos que o Pai nos deu, e a gente fala, é melhor eu voltar. E aí pede perdão para Deus, o Senhor já estava esperando, viu a gente voltando de longe. E quando a gente chega para o Senhor, o que nós temos a receber é esse abraço. É esse abraço. Abraço, você viu aqui, ó, se lança no pescoço. Gente, não é aquele abracinho meio de ladinho, meio saindo, não. É abraço. É abraço de verdade. E Deus tem esse abraço para todos nós. No momento em que nós dizemos, Pai, eu pequei. Eu fiz tudo errado. E eu preciso voltar. E o Senhor tem esse abraço, esse colo e essa condição de dizer, então volta, mas volta para o seu lugar de filho, o seu lugar de amado, o seu lugar de herdeiro. Que sabe o que acontece? Uma herança, ela só pode ser distribuída mediante a morte do seu possuidor, né? Morreu quem tem o dinheiro, vem a herança. Nessa parábola aqui, o pai estava vivo. Esse filho falou, me dá a minha parte, me dá a minha herança. Ele não tinha herança. Ele não tinha herança nenhuma. O pai dele ainda estava vivo. Não existe herança de gente viva. Só existe herança de gente morta. Então, quando esse filho volta, o que ele tinha recebido ali não era a parte dele. A parte dele ainda estava lá. O que era dele ainda estava lá. Então esse pai restitui ele para o lugar dele, de filho, com direitos a tudo o que um filho tem, né? E é assim que o Senhor faz. Quando a gente decide voltar para Ele, Ele nos coloca no lugar de onde a gente nunca devia ter saído, no lugar de filhos, né? Então tem esse abraço para mim e para você. É só a gente falar, quero voltar, Pai. E Ele fala, então vamos, vem aqui, que eu vou te abraçar. Amém? Então, vamos orar, porque eu tenho certeza que aí na sua casa deve ter alguma situação que precisa de um abraço, que pode se resolver sem palavras. Igual Jacó e Esaú, dá para resolver sem falar nada. Dá para resolver só com a cura de um abraço. Eu tenho certeza que entre pais e filhos, entre irmãos, entre sogra e nora, genro e sogro, tem situações que dá para ser resolvidas com abraços, né? Amigos, amizades que foram se perdendo. Eu tenho certeza que muitas coisas dá para resolver com um abraço. Então, que você não espere mais, porque a Bíblia diz que há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. E esse afastar-se de abraçar não quer dizer que é uma escolha de um isolamento, quer dizer que existem momentos em que nós não podemos abraçar contra a nossa vontade, por causa da distância. Então não espere ficar longe, não espere ficar tarde, não espere não ter mais chance. Abraça hoje, abraça agora, abraça logo, certo? Então vamos orar, que o Senhor traga ao seu coração quantos abraços você está devendo e que você pague essa dívida.
Hoje ainda. Amém? Vamos orar. Pai maravilhoso, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Te louvamos, te bendizemos pelo seu amor, que a nossa mente não consegue compreender. Quantas vezes, Pai, fazemos tudo errado, como o filho pródigo. Fazemos tudo do nosso jeito e dá tudo errado. Mas o Senhor está sempre lá, aguardando o momento do abraço, do retorno. Pai, que essa cura que vem, essa restituição, esse livramento de morte, que tudo isso que vem através de um abraço, nós possamos conhecer esse poder. Ajuda-nos, Senhor, a oferecer isso que temos recebido do Senhor a outras pessoas que nos cercam. Ajuda-nos a oferecer um abraço sincero, um abraço que transmite segurança, paz, um abraço que acalma o coração, um abraço que sem palavras libera perdão, um abraço que é capaz de restituir o que foi perdido. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos hoje ser incomodados pelo Teu Espírito a respeito de quantos abraços estamos em dívida e que nós possamos saldar essa dívida. Que haja tempo para nós, que haja tempo para cada uma das pessoas que reconhecem que precisam entregar o seu melhor através de um abraço. Nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos e que a tua palavra continue trabalhando em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, pra lá do nosso tempo, né, gente? Então, beijo pros aniversariantes, viu? Eu sei que você tá fazendo aniversário, você sabe que está fazendo aniversário. Então, vamos considerar os beijos dados, certo? Bom, gente, obrigado, pessoal que ficou comigo aqui na live, a turma que tá acompanhando aqui. Semana que vem, sábado às 7 da manhã, mais um programa ao vivo aqui à mesa com o Pai, e eu espero você. Tenha um ótimo final de semana. Shabbat Shalom.